Fala pessoal, tudo legal com vocês? Gerson aqui, você está no Aplicar Ciências, muito bem-vindos! Hoje nesse vídeo eu recebi um kit que promete ser um kit Arduino para crianças bem pequenas. Ele é fabricado e vendido pela Key Studio e nós vamos avaliar se é isso mesmo. Vamos ver aqui nesse vídeo a primeira impressão, eu ainda não abri esse material, nós vamos abrir juntos e conhecer o que ele tem e falar um pouco a respeito da proposta. Eu vou ver o que dá para entender já nesse primeiro review. Então se esse tipo de assunto, robótica, ciências e educação é uma coisa que te chama atenção e também conhecer kits relacionados a Arduino, microbit e outros acessórios, robótica e tecnologia, já deixa teu like aqui no canal e se não é inscrito, por favor, se inscreva. Também se gostar desse vídeo, recomende ele para teus amigos em grupos ou redes sociais, para assim ajudar mais pessoas a terem esse tipo de informação. E se durante o vídeo você tiver alguma ideia de aplicação ou pergunta a respeito que não foi muito bem explicada, faz uma pergunta aqui nos comentários. Eu também deixo sempre alguns links importantes e algumas outras informações nas descrições aqui do vídeo e também no primeiro comentário destacado. Vamos mudar de câmera aqui então e conferir juntos a abertura desse pacote. Bora lá, pessoal! E voilà! Vamos ver relativamente a embalagem. Bem, já começo vendo que tem aqui dois mimos interessantes. São duas placas de expansão, uma para Arduino Nano e outra para microbit, placas microbit, BBC. Essa aqui eu não conhecia. Eu vou abrir aqui rapidinho para a gente já ver em primeira mão. Aqui está. É uma placa de expansão para saídas e motores. E se vocês tiverem interesse em ver essa plaquinha aqui em ação, vou fazer alguns testes nela e posso trazer o review aqui para o canal para vocês conhecerem. Tá? Então deixa aqui nos comentários se tem interesse em conhecer. Talvez essa aqui vocês já conheçam, mas se quiserem conhecer também. Inclusive vocês já devem ter visto essa placa de expansão quando eu montei o robozinho Otto aqui no canal também. Tem vídeos, provavelmente eu coloco aqui nos cards, ou na descrição, ou no comentário, mostrando o uso dela com um Arduino Nano. É uma placa muito versátil, principalmente para trabalhar com robótica e o Arduino Nano, que é bem pequenininho. Então se quiser saber um pouco mais, deixa perguntas aí, ou peçam pelo vídeo que eu vou fazer um esforço para trazer um review mais completo dessas duas placas. Bem, o que nos interessa tá aqui, tá de ponta cabeça. Deixa eu virar isso aqui e tirar da caixa. Então na caixa não tinha mais nada, esse aqui então é a caixa do Kidsbits Coding Box. Pode ver que tem um pouco em chinês, um pouco em inglês. E aqui fala que é a partir de 7 anos. Por experiência, gente, Arduino comum tradicional para essa idade aqui não funciona muito bem. Até porque a maioria das programações são em linha de código. Hoje com a programação em blocos, inclusive Tinkercad, a gente consegue até fazer umas coisinhas mas ainda precisa uma idade um pouquinho mais avançada. Tô vendo aqui umas imagens iniciais. Vamos ver se essas imagens conferem com a realidade. Tirei aqui já da embalagem. O que podemos ver aqui? Mixed Blocks, que é um aplicativo que usa interface Arduino, mas em blocos. Stain Edu, Creation, Smooth and Safe, ou seja, que é seguro, ecologicamente amigável, pensando, expressão, manuseio, mão na massa, criatividade, inteligência. Parece que temos duas cores, azul e rosa, interessante. E é isso, não fala mais nada aqui na caixa. Vamos abrir então juntos e conferir juntos. Ok, temos um mini card. Esse mini card tem algumas funções que ela pode desempenhar. Instruções, links para usar no Mixley. Provavelmente a instalação de driver para fazer ela funcionar. QR Code, tutorial de iniciação, start. Ou temos aqui um caderninho, interessante, vamos abrir. Curioso, nós temos aqui um CD-ROM. E a gente já sabe que nessa época é muito difícil ter alguém que em casa tenha um dispositivo que execute esse tipo de mídia. Então, mas é bem provável que o material que tem aqui seja o mesmo que tenha no site. Se eu tiver um leitor, eu posso dar uma conferida, trazer uma resposta para vocês do que tem aqui dentro. O que tem no caderninho? É compatível com Arduino, Scratch, Python e Mixley, como eu acabei de comentar. E tem aqui os exercícios ilustrados, explicando, claro, tá em inglês, os recursos da placa e as experiências e como funciona esse módulo. Bacana, pontos positivos aqui, bem ilustrado, bem didático.
E outra, assim, mas é em inglês, Gerson. Olha, isso, sinceramente, pessoal, hoje em dia inglês deveria ser uma coisa básica de se estudar nas escolas. E aqui talvez seja um incentivo de começar a passar esse tipo de material para eles. Eu conheço muita gente que dominou o inglês apenas com jogos e séries. Por quê? Porque gostava do que estava fazendo. Então, se a pessoa gosta do que está fazendo, é muito mais fácil de aprender. Então, eu incentivo aqui já para tomar contato com uma segunda língua. Ok, aqui atrás tem mais um diagrama, o mesmo que tinha ali. Vamos ver fisicamente, tem mais uma proteção aqui. Olha, é bem embalado. Primeira impressão que temos é fosco, é plástico. E aqui tem várias interfaces. Eu tenho um LED vermelho, LED verde, uma interface Micro Matrix Dot de pontos. Tem um Buser e ele tem mais uma segunda proteção aqui, não é só buraco. Eu tenho um servo motor de 0 a 180 graus. Eu tenho um LED RGB em 3 cores, um mini motor aqui fan. As pazinhas são flexíveis, elas encostam um pouco aqui na superfície, então talvez com o uso isso aqui com o tempo venha a riscar o silk, a tinta. LEDs indicadores de RX, TX e Power LED, que são LEDs que indicam que está se comunicando e também que o módulo está ligado. Um push button, outro push button, sensor de temperatura, sensor de som, um mini potenciômetro, aqui bem pequenininho, dá para girar com a mão. Um sensor de luminosidade, LDR resistivo, sensor de movimento infravermelho, é aquele mesmo que a gente tem nas garagens e corredores dos prédios, quando passa uma pessoa acende a lâmpada, e um sensor de gás. Fiquei curioso com esse sensor de gás aqui, que tipo de gás ele detecta. E um sensor magnético, um tipo de chavezinha que ela é sensível a ímãs, então você encosta aqui em cima, ela aciona. Vamos ver se eu consigo tirar aqui da caixa, terminar de desembalar aqui. O que temos aqui na caixa, um cabo USB tipo B, muito comum nos Arduinos Uno, por exemplo. E um pack para 6 baterias do tipo AA, já com o conector, que deve ter aqui do lado da caixinha. Vamos olhar aqui em volta. Nós temos então a entrada de gravação de dados, tal e qual o Arduino Uno. A fonte de alimentação, off-on, deve ser a chave power on. Pezinhos de borracha. Aqui dentro fica o hardware. E é isso, pessoal, não tem mais nada aqui. Então, pelo que eu entendi, ela pode ser alimentada com fonte externa. E a jogar também pelo pack de baterias que vem aqui, são 6 ligadas em série, nós temos 9 volts. Então, acredito que uma fonte de 9 volts, 1 ampere, vai funcionar tranquilamente aqui e fazer com que a gente consiga realizar todos os experimentos. Claro, né, as próprias pilhas elas são encaixadas aqui. Se quiser usar uma fonte e não encontrar esse plug, pode cortar o cabo e fazer a emenda aqui e vai funcionar da mesma maneira. Assim a gente evita ficar consumindo baterias e comprando elas o tempo todo. Pessoal, eu vou ter que fazer algumas montagens aqui, se vocês têm interesse em ver essas montagens, experiências, ou até mesmo o uso do próprio Mixley, do Blockly, que são interfaces parecidas com Scratch para Arduino. Deixa aqui nos comentários, e conforme os comentários e o like de vocês, é que a gente apressa às vezes os vídeos aqui, os projetos no canal. Então essa participação é muito importante, inclusive se quiser compartilhar com outras pessoas que queiram conhecer, que trabalhem com robótica didática, ou gostaria de levar isso aqui para casa, para os filhos poderem brincar e aprender robótica, eletrônica e pensamento computacional. Então é um apoio interessante que vocês podem dar aqui no canal. Eu vou ter que fazer novos testes, ver a durabilidade. Parece ser um produto bem legal, bem acabado, relativamente barato, então nesse ponto tá num bom custo-benefício. E espero então que vocês tenham gostado desse review. Dá uma conferida nos outros vídeos que vão ser indicados aqui, ou outros vídeos aqui do canal. Obrigado mesmo por ter ficado comigo até aqui nesse review. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Até lá, pessoal!